Bom, gente, a Cláudia já fez a apresentação. Eu vou começar, na verdade, não falando. Eu vou começar mostrando. Então, é um vídeo de 8 minutos. Na verdade, é um trecho que eu vou colocar de 8 minutos de um documentário chamado Terráqueos. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. Acho melhor subir, né? Eu vou subir aqui porque eu sou baixinha, então já viu, né? Baixinho, 1,59 m, não dá muito certo aí embaixo. Como eu disse, eu acho melhor a gente começar mostrando do que falando. Esse documentário, ele foi muito premiado. Não sei se algum... Quem assistiu Terráqueos aqui? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Ninguém assistiu Terráqueos. Ninguém nunca ouviu falar em Terráqueos. Alguém já ouviu falar no documentário Terráqueos ou já assistiu Terráqueos? Levanta a mão só para eu ter uma noção de quem assistiu. 1, 2, 3. 3 pessoas assistiram. Olha a quantidade de gente que nós temos na sala. Então, assim, eu acho interessante a gente começar, então, tá? Eu vou só avisar que contém cenas fortes, embora sejam só 8 minutos. Esse documentário original, ele tem por volta de 1h30. Tem ele disponível no YouTube, com legenda em português. E eu realmente, assim, aconselho que vocês assistam até o final. Não dá, nos dias de hoje, pra gente falar em direitos dos animais sem assistir um documentário desse, que é um verdadeiro divisor de águas nas vidas de muitas pessoas. Então, vamos começar com esses 8 minutos, depois a gente vai realmente falar sobre os direitos dos animais, tá? Since we all inhabit the earth, all of us are considered earthlings. There is no sexism, no racism, or speciesism in the term earthling. It encompasses each and every one of us, warm or cold-blooded, mammal, vertebrate or invertebrate, bird, reptile, amphibian, fish, and human alike. Humans, therefore, being not the only species on the planet, share this world with millions of other living creatures as we all evolve here together. However, it is the human earthling who tends to dominate the earth, oftentimes treating other fellow earthlings and living beings as mere objects. This is what is meant by speciesism. By analogy with racism and sexism, the term speciesism is a prejudice or attitude or bias in favor of the interest of members of one's own species and against those of members of other species. If a being suffers, there can be no moral justification for refusing to take that suffering into consideration. No matter what the nature of the being, the principle of equality requires that one's suffering can be counted equally with the like suffering of any other being. Racists violate the principle of equality by giving greater weight to the interests of members of their own race when there's a clash between their interests and the interests of those of another race. Sexist violence
violate the principle of equality by favoring the interests of their own sex. Similarly, speciesists allow the interests of their own species to override the greater interests of members of other species. In each case, the pattern is identical. Of the human family, we recognize the moral imperative of respect. Every human is a somebody, not a something. Morally disrespectful treatment occurs when those who stand at the power end of a power relationship treat the less powerful as if they were mere objects. The rapist does this to the victim of rape. The child molester to the child molested. The master to the slave. In each and all such cases, humans who have power exploit those who lack it. Might the same be true of how humans treat other animals or other earthlings? Undoubtedly there are differences, since humans and animals are not the same in all respects. But the question of sameness wears another face. Granted, these animals do not have all the desires we humans have. Granted, they do not comprehend everything we humans comprehend. Nevertheless, we and they do have some of the same desires and do comprehend some of the same things. Desires for food and water, shelter and companionship, freedom of movement and avoidance of pain. These desires are shared by non-human animals and human beings. Like humans, many non-human animals understand the world in which they live and move. Otherwise, they could not survive. So beneath the many differences, there is sameness. Like us, these animals embody the mystery and wonder of consciousness. Like us, they are not only in the world, they are aware of it. Like us, they are the psychological centers of a life that is uniquely their own. In these fundamental respects, humans stand on all fours, so to speak, with hogs and cows, chickens and turkeys. What these animals are due from us, how we morally ought to treat them, are questions whose answer begins with the recognition of our psychological kinship with them. So the following film demonstrates in 5 ways just how animals have come to serve mankind. Lest we forget. Nobel Prize winner Isaac Bashevis Singer wrote in his best-selling novel, Enemies, a Love Story, the following. As often as Herman had witnessed the slaughter of animals and fish, he always had the same thought. In their behavior toward creatures, all men were Nazis. The smugness with which man could do with other species as he pleased exemplified the most extreme racist theories. The principle that might is right. The comparison here to the Holocaust is both intentional and obvious. One group of living beings anguishes beneath the hands of another. Though some will argue the suffering of animals cannot possibly compare with that of former Jews or slaves, there is in fact a parallel. And for the prisoners and victims of this mass murder, their Holocaust is far from over. Difícil, né? Difícil a gente olhar
as outras espécies como iguais. Porque uma coisa eu digo para vocês, na dor e no sofrimento, todos nós, porcos, galinhas, vacas, todos, peixes, também são sencientes e conscientes, todos nós, inclusive os povos, todos sofremos como iguais, humanos e não humanos. Essa é uma verdade incontestável, da qual não há como fugir. Então, eu quis começar a palestra com o começo desse documentário, porque depois é que vem realmente a parte difícil, e que eu falo para vocês que vocês devem ver no YouTube, porque é realmente muito interessante. Vamos lá. Bom, pessoal, no final da palestra vai ter 15 minutos para perguntas. O que eu não souber responder eventualmente, porque a gente não é infalível, vocês podem entrar na minha fanpage, Basta de Maus Tratos contra Animais. Lá tem uma opção para perguntas, para mensagens, são totalmente privadas, vocês podem perguntar à vontade. O Leandro é gerente da página também, nós dois moderamos a página, e vocês fiquem à vontade depois para questionar o que eu não souber responder aqui, ok? Então, o tema da palestra, na verdade, é direitos dos animais. Eles realmente existem? Porque a gente pensa que existe, né? Então, hoje o que a gente vai colocar aqui é se existe de fato ou não. Então, essa que vai ficar a perguntinha, que no final vocês vão tirar as conclusões. Bom, como eu coloquei o vídeo de Terráqueos, os primeiros 8 minutos de Terráqueos para vocês assistirem, vocês viram que o narrador, ele traça um paralelo do Holocausto da Segunda Guerra Mundial com o Holocausto animal. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo de Holocausto animal. O que a gente vive, o que a humanidade tem promovido aos animais ao longo de milhares de anos é um holocausto animal. E eu vou falar em números para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 20 milhões de pessoas morreram. 20 milhões. Anualmente, 60 bilhões de animais são mortos no mundo para consumo humano. 60 bilhões por ano. A gente não está falando em 5 ou 6 anos. Então, eu acho que é um dado muito perturbador e que a gente deve, pelo menos, refletir a respeito do que nós temos promovido para eles. Por que a nossa espécie tem feito da vida dos animais um verdadeiro inferno? Por que nós nos achamos tão superiores a ponto de aprisionar outros seres que sentem, sofrem e sangram da mesma forma que nós? Então, eu não poderia colocar essa palestra só sobre o prisma frio da lei, né? Seria muito hipócrita da minha parte se eu fizesse isso. Eu acho que vocês têm o direito de saber o que acontece nos bastidores de um matadouro, de um laboratório de pesquisa, de um canil de reprodução de cães, né? O que são essas fábricas de fundo de quintal, que cria os filhotinhos que todo mundo acha bonitinho e compra. Por isso eu vou dar uma pincelada. Se eu fosse discorrer sobre cada um individualmente, seria certamente uma palestra de 1h30 para cada um desses temas. Então eu vou tentar dar uma pincelada em cada coisa, para vocês pelo menos terem uma noção. Para quem nunca ouviu falar em holocausto animal, saia daqui pelo menos com uma noção do que é isso. E principalmente, saia refletindo a respeito do que a gente promove para esses inocentes, do que a gente tem feito da vida deles. Bom, os dados que eu já falei para vocês, né, em relação às mortes dos animais, são 60 bilhões de mortes por ano. No Brasil, segundo o IBGE, 187 animais são mortos por segundo. Olha que absurdo, conta 1, 2, 3, 187 a cada segundo. Isso para comer, vestir, teste. E a pergunta que depois eu vou fazer oportunamente para vocês é: por que essa dependência doentia
doentia dos animais. Por que a humanidade criou essa dependência doentia, tanto para comer como para vestir, para tudo? A natureza, ela fornece absolutamente tudo o que a gente precisa, tudo. Alguém aqui já ouviu falar o termo vegano ou veganismo? Não? Vocês sabem o que é um vegano? Então, como só 2 pessoas sabem o que é o veganismo, eu vou falar para vocês. O veganismo, ao contrário do vegetarianismo, ele é um estilo de vida, não é uma dieta. Então, o vegano é uma pessoa que é motivada pela compaixão. Compaixão é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Então, não é piedade, não é dó. É a capacidade de você se pôr no lugar do outro e sentir o que ele sente. Então, por que é um estilo de vida? Porque o vegano não consome produtos de origem animal, não usa produtos testados em animais, não veste nada de peles de animais, nem couro, nem qualquer outro tipo de pele. A gente pode ter muita saúde e ter uma vida muito mais feliz sem morte dentro da gente. Quando você coloca um pedaço de cadáver, porque na verdade o bife é isso, né? O bife é um pedaço de cadáver, qualquer outro animal. É difícil para quem está acostumado com churrasquinho de todo fim de semana aceitar isso, eu sei. Mas a gente tem que começar a mudar a percepção. Da mesma forma que a humanidade avançou em vários aspectos, a ponto de reconhecer que um negro, ele não é menos que um branco, a gente vai caminhar também nesse sentido, tá? De que os animais não são inferiores ao homem, eles são outra espécie, nós somos a espécie humana, eles são outras espécies, eles são outras nações, na verdade, e devem ser respeitados. Nós não temos o direito de confiná-los e de estourar os miolos deles para satisfazer um gosto mórbido que a gente tem. Em julho de 2012, um neurocientista, ele publicou um manifesto com o cientista Stephen Hawking, aquele que vocês sabem que está numa cadeira de rodas, que tem uma doença degenerativa. Nesse manifesto, o Low e o Hawking, eles chegam à conclusão e publicaram isso, mas infelizmente a grande mídia, né, na Globo, na Record, vocês com certeza não viram isso porque não passou, mas o resultado da pesquisa foi o seguinte: todos os animais, humanos e não humanos, possuem consciência. Perturbador isso, não é não? Então aquele boi que está lá na fila do abate, no corredor da morte, ele sabe que vai morrer, mesmo sem chegar no abatedouro. Eu vou dar um exemplo para vocês, bastante difícil, eu diria assim, até de falar. Mas quando o boi está no pasto ou ele está no confinamento e chega um caminhão para levar para o abatedouro, ele sabe que vai morrer sem nunca ter estado num abatedouro. Ele é acometido de uma febre que chama febre do abate. E nessa febre, ele elimina muitas substâncias de estresse, como cortisol, por exemplo, adrenalina. Tudo isso fica na carne, esse sofrimento todo. E ele vai para o caminhão, chegando lá, o que todo mundo pensa é que o boi tem uma morte indolor. Então a gente come o bife, come o churrasco, pensando que aquela carne ela chegou lá de uma forma totalmente isenta de dor. Ah não, hoje nós temos o abate humanitário, eles morrem depressa. Gente, isso não existe. Lamento falar para vocês. Eu sei que não estou querendo transformar aqui ninguém em vegetariano ou vegano, muito pelo contrário. Eu só estou querendo passar os dados verdadeiros e que vocês reflitam, mais nada, tá bom? Então, isso aqui não é uma palestra de conversão para o veganismo, é só uma palestra de colocar a verdade. Então, como funciona o abate, que é chamado de humanitário e indolor? Esse abate, quando o boi chega na fila de abate, que na verdade é o corredor da morte que fala, porque é um corredor estreito, de concreto, para ele não poder escapar. Ele recebe na testa uma pistola de pressão, que chama pistola pneumática. Essa pistola, ela só atordoa o animal. É como se você levasse um choque e você ficasse atordoado. Na sequência, esse animal é içado por uma
só, e em seguida ele tem a garganta cortada. E ele fica rodando numa espécie de fio que fica por cima, se debatendo, se contorcendo, ainda vivo e sangrando, até morrer. Agora eu pergunto para vocês, um ser que tem a capacidade de prever que vai morrer, de sentir a morte iminente, que é capaz de criar laços afetivos. Se vocês veem as vacas com os bezerros, os laços que elas criam com eles, como é intenso e forte, igual de uma mãe humana com um filho, não tem diferença. Tenta se colocar por um único minuto no lugar de um boi. Você está num corredor onde você não pode escapar. Você vai receber um choque, um atordoamento na testa. Você está ainda consciente de tudo. Na sequência, você vai ser içado pela perna. E vai ter a garganta cortada. Só visualiza essa cena. Isso é ter compaixão, que eu falei agora há pouco. É se colocar no lugar de quem sofre. Não importa se esse alguém é humano ou não humano. Quando todo mundo diz, ame o próximo, está escrito, ame um humano, não matarás. Não matarás quem? Não matarás não matarás qualquer ser que sente e sofre. Amar o próximo é amar qualquer ser que sente e sofre como a gente. Em relação à consciência dos animais, esse manifesto que o Philip Lowe, esse neurocientista, assinou com o Steve Hawking, eles concluíram que as áreas do cérebro responsáveis pela consciência, elas são exatamente iguais em nós humanos e nos outros animais. Exatamente iguais. Então, se elas são iguais, a capacidade de sentir, de sofrer e de ter percepção do que acontece ao redor é igual num boi, num porco, num frango, numa galinha, num polvo, nos polvos até. Então, como que a gente vai assassinar 60 bilhões de animais por ano e falar que tudo bem, que a humanidade é humana? Dá para falar em humanidade com 60 bilhões de seres mortos? Dá para falar em humanidade quando você pensa num zoológico, quando você leva teu filho no zoológico para passear e para ver a indignidade que esses animais são submetidos? O que a gente precisa não é de zoológico, é de santuário da vida silvestre. Zoológico é um lugar horroroso que só serve para as pessoas debocharem da indignidade dos animais. Essa é a realidade, por mais que seja difícil. O zoológico não tem nenhuma função ecológica. O santuário sim, porque o santuário resgataria esses animais que não têm mais condições de serem reintroduzidos na natureza, colocaria esses animais num lugar o mais parecido possível com seu habitat natural, longe de seres humanos para ficar visitando, gritando e tacando plástico na jaula, e lá eles teriam um final de vida ao menos digno. Porque todo mundo vai passear no zoológico e não repara na tristeza no olhar daqueles animais. Certa vez eu fui quando eu era pequena e eu vi a jaula do urso pardo. Aquilo me causou uma dor absurda. É uma jaula minúscula, que eu não sei como que é hoje, imunda, e aquele animal ficava de um lado para o outro, pequena, mordendo a grade de estresse, indo de um lado para o outro. Isso é uma indignidade tremenda. Zoológico é prisão perpétua de inocente. É você jogar lá dentro uma criatura que não fez nada e vai ficar lá para ser simplesmente vista e receber os risos das pessoas. Então vamos boicotar. Não levem seus filhos para passear em zoológico, não. Tem tanto lugar legal para visitar. Vai no bosque da comunidade, tomar um sorvete, vai passear na praça, vai andar de bicicleta. Agora, rir da indignidade de outro ser, sinceramente, não é passar um bom exemplo. Porque ele vai crescer acreditando que aquelas outras espécies que estão atrás das grades são inferiores, quando na verdade não são. Nós aprisionamos, nós jogamos elas lá dentro.
eu vou agora ler o que o Philip Lowe falou naquela noite do manifesto, né, em julho de 2012, que infelizmente a mídia não mencionou uma linha a respeito, só quem acompanha pela internet é que pôde ver. Quem não está, não sei se vocês conseguem ler aí do fundo, não dá, né? Então eu vou ler o que ele falou. Está dando para ouvir? Sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas, como o polvo, possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que animais não têm consciência. Agora temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos. Não sou eu quem estou falando como ativista. Quem está dizendo isso é um neurocientista que assinou o manifesto. Ok? Bom, gente, como isso daqui são palavras do Philip Lowe, eu vou também ler, porque foi ele que no discurso dele, do manifesto em julho de 2012, disse, então eu acho que é interessante ler o que... Os dados são perturbadores, mas muito importantes. No longo prazo, penso, ele, Philip Lowe, que a sociedade dependerá menos dos animais. Será melhor para todos. Deixe-me dar um exemplo. O mundo gasta 20 bilhões de dólares por ano matando 100 milhões de vertebrados em pesquisas médicas. A probabilidade de um remédio advindo desses estudos ser testado em humanos, apenas teste, pode ser que nem funcione, é de apenas 6%. É uma péssima contabilidade. Um primeiro passo é desenvolver abordagens não invasivas. Não acho ser necessário tirar vidas para estudar a vida. Penso que precisamos apelar para a nossa própria engenhosidade e desenvolver melhores tecnologias para respeitar a vida dos animais. Temos que colocar a tecnologia em uma posição em que ela serve os nossos ideais, em vez de competir com eles. Gente, isso, vindo de um neurocientista, de um pesquisador sério, é muito contundente. Porque por trás desses números que ele coloca aqui, né, de que 20 bilhões de dólares são gastos por ano matando 100 milhões de animais em testes, e que menos de 6% vai ser testado em humanos, e que um percentual menor ainda pode ser que funcione, ele mesmo falando que isso é uma péssima contabilidade, eu vou abrir um parênteses, que eu não tenho como deixar de falar. Como eu falei para vocês, eu pretendo dar uma pincelada em cada coisa. A máfia da indústria farmacêutica. O coquetel de AIDS, a quimioterapia, diabetes e outras doenças crônicas, tudo isso geram fortunas incalculáveis para a indústria farmacêutica. Porque a coisa é muito mais sórdida do que a gente possa imaginar. Tudo gira em função de dinheiro. E os animais, a desculpa dos testes em animais, de que a ciência avança com os testes, é um engodo, é uma mentira que fazem a gente acreditar desde que a gente é criancinha. Eu só peço para que vocês façam uma coisa. Pesquisem e expandam a mente de vocês. Não fiquem presos àquilo que é repetido à exaustão, para idiotizar a gente de propósito. Porque todos os grandes conglomerados, seja farmacêutico, seja midiático, seja o que for, a única função deles é idiotizar cada um de nós, para que a gente não pense. Porque assim eles ficam cada vez mais ricos. E nós nos tornamos mais facilmente manipuláveis. Eu acho que ninguém quer ser robozinho ou marionete, não é verdade? Todo mundo quer pensar. É o que eu acredito. Ainda mais quem chegou num banco de uma universidade que é tão difícil. Vocês são uma minoria. Uma minoria no Brasil que consegue chegar na universidade. Então, vamos abrir a mente, vamos expandir. Vamos pensar além daquilo que a gente consegue ver, que está na frente da gente.
que é muito mais sério. Bom, como vegana que eu falei para vocês que eu sou no começo, né? Quando eu faço a pergunta, a vida de uma pessoa é mais importante que a de um porco, ou de um frango, ou de um boi? Não, gente, não é. Um dia a gente vai chegar a essa conclusão. Talvez nenhum de nós esteja vivo para ver essa realidade. Mas todas as vidas, todos os seres que habitam a Terra, como nós colocamos no começo do filme, os primeiros 8 minutos de terráqueos do documentário, todos os habitantes da Terra são terráqueos, não somos só nós. Então todas as espécies, todas, sem exceção, elas têm o direito de viver o tempo natural de suas vidas e não serem exploradas pelo homem. Nós não temos o direito de explorar nenhuma espécie, não temos. Eu vou dar um exemplo do que todo mundo pensa que é inocente. Que a espécie humana é a única que continua tomando, depois de desmamada, é a única que continua tomando leite de outra espécie que não a dela própria. Que coisa esquisita, não? Vocês já viram um leão, depois de desmamado, tomando leite de girafa, indo mamar na girafa? Não. A espécie humana é a única que, depois de desmamada, continua tomando leite de outra espécie. Agora, como que é esse processo da indústria leiteira? Alguma vez vocês viram uma máquina de ordenha? Vocês sabem como que é esse processo? Eu vou falar para vocês. As vacas, quando elas dão cria, as fêmeas são separadas e os machos, como eles não são interessantes, eles pegam esses bezerros e colocam em cubículos, onde eles não podem se mexer para não desenvolver músculo, para a carne não ficar dura. E eles são mantidos à base de uma dieta líquida, extremamente pobre em nutrientes, para que eles se tornem anêmicos, para a carne ficar branca. Sabe por quê? Porque vai ser vendida a peso de ouro, a preço de ouro, chamada carne de vitela. Carne de vitela é carne de um bebezinho anêmico que foi confinado num espaço ridículo de pequeno e praticamente morreu de fome, porque ele não pôde mamar na sua mãe. As vacas, por sua vez, elas ficam em espaços também pequenos e nos seus úteros são colocadas as máquinas de ordenha. Essas máquinas, gente, elas têm um poder de sucção tão forte. Quem aqui é mãe, já amamentou, sabe como é doloroso quando sai o leite do peito, quando a criança suga. Agora você imagina uma máquina sugando aquilo. Chega a ser tão forte a pressão com que é sugada, que se a vaca tem qualquer infecção no útero, infecção, sinônimo de pus, amarelo, feio, porque é infecção, tem bactéria. Tudo é sugado com a ordenhadeira. O pus, sangue. Então esse leitinho de caixinha que a gente toma, para ele poder ficar, primeiro, fora de refrigeração, nessas condições, você imagina o que tem dentro daquilo lá. A vaca, ela é submetida a várias crias sucessivas, naquele processo que eu já falei para vocês. Separa macho, separa fêmea, macho vai para a vala, as fêmeas vão ter o mesmo destino das mães. Uma vaca, se ela vivesse naturalmente, tendo as suas crias, pastando, vivendo a sua vida normal, ela vive 20 anos. Cerca de 20 anos é o tempo de vida normal. Nesse sistema de escravização para produção de leite, ela vive menos de 4 anos. E o que acontece? No final desses 4 anos, um belo dia ela cai. Assim, cai com as pernas arriadas e não consegue levantar mais. Quando ela não consegue levantar mais, porque ela chegou na exaustão e no limite dela, ela é abatida e vendida como carne barata de segunda. Esse é o fim de uma criatura que sente exatamente como nós, que tem percepção do mundo exatamente como nós temos. Tem uma cena, um vídeo no YouTube que causa comoção até em marmão. Eles pegam um bezerro de uma vaca, colocam num caminhãozinho e levam para um outro lugar.
A vaca, ela começa a chorar desesperada, a correr atrás do caminhão até onde ela consegue alcançar. E chora, chora, corre, corre, corre até onde ela consegue. E o bezerro gritando pela mãe também. Dá para falar que isso é normal? Gente, nós não precisamos de leite, nós somos adultos. O único leite que a gente precisou um dia na vida foi o de nossas mães. O leite, já foi pesquisado, ele causa males terríveis, inclusive para quem tem rinite, para quem tem alergias, ele potencializa isso de uma forma absurda, sobremaneira. Então, assim, o interessante mesmo é que a gente pare e reflita. Tem vários leites vegetais. É uma questão de paladar. Quando você treina o seu paladar e você muda, você se habitua. O problema é que a gente está viciado em leite. A gente está viciado em carne. Porque a mídia, eu não vou aqui dizer qual canal de televisão que é o mais enfático nessa questão de coma carne, toma leite. Não é? Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Desse terceiro poder nefasto, né? Eles querem que a gente coma cada vez mais e fique cada vez mais doente, cada vez mais dependente de remédio, porque é um ciclo, né? É um ciclo horroroso. Então vamos tentar mudar algumas coisinhas. Qualquer coisinha que a gente mude nos hábitos, em termos de depender menos dos animais, a gente já vai estar dando um grande passo. Se você falar assim, segunda-feira eu não vou comer carne, ou terça-feira eu não vou comer carne, quinta-feira eu não vou tomar leite, qualquer coisa, gente, qualquer coisa é melhor que nada. Qualquer passo é melhor que passo nenhum. Então, vamos fazer essa reflexão apenas. Não estou querendo converter ninguém, como eu disse, mas vamos tentar dar um passinho além. Vamos tentar nos colocar no lugar daqueles que sofrem. Né? O sangue não é diferente e a dor também não. Bom, nós já falamos disso também, né? Que eles possuem consciência, eles são iguais na capacidade de sentir e de sofrer, já estamos batendo nisso bastante tempo. Bom, não sei se vocês sabem, mas existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais que foi proclamada em Bruxelas em 1978. Tem 16 artigos. Obviamente que eu não poderia colocar os 16 artigos aqui e discorrer sobre cada um deles, senão a gente não teria como terminar essa palestra. Mas eu acho interessante vocês pesquisarem no Google, na íntegra, essa declaração, porque ela representou um avanço em vários aspectos para os animais. Mas na questão dos animais de consumo que a gente fala, que são bois, porcos, frangos, peixes, infelizmente a Declaração de Bruxelas mantém ainda o conceito bem-estarista. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o conceito bem-estarista é você tratar bem o animal até ele ser abatido. Só que, obviamente, isso não acontece, e mesmo que acontecesse, é um absurdo. Seria o mesmo que pegar qualquer um de nós aqui e falar assim, eu vou te colocar confinado, vou te tratar bem, vou te dar comida boa, só que daqui 1 ano você vai morrer. Esse é o conceito bem-estarista. Absurdo, não tem o menor sentido. Na verdade, o ideal, de verdade mesmo, seria a abolição animal, que é o termo que todos os ativistas usam. Da mesma forma que nós abolimos a escravidão humana, nós temos sim que abolir a escravidão animal. Porque não dá mais para a gente continuar mantendo esses inocentes da forma como a gente vem fazendo. Não dá mais. É uma questão moral e ética muito forte. Eu acho que assim, é aquela questão que eu falei do churrasquinho de fim de semana. Ninguém vai mudar da noite para o dia, claro que não. É um vício que está tão arraigado na gente, na nossa cultura, que a gente não tem condições de mudar do dia para a noite. Mas como eu acabei de falar, nós podemos dar pequenos passos. Nós podemos sim avançar um pouquinho de cada vez para a gente depender menos dos animais. Porque eles não são escravos do homem. Tá bom? Os animais são vistos como objetos, como coisas. E isso fica bem claro no Código de Processo Civil e no Código Civil também.
Artigo 668, parágrafo único, inciso 3º do Código de Processo Civil. Na hipótese prevista neste artigo, que faz de execução, ao executado incumbe, quanto aos semoventes são animais, especificá-los indicando o número de cabeças e o imóvel em que se encontram. Tá? Vamos para o próximo artigo que fala também do penhor agrícola. 1442 do Código Civil. Podem ser objeto de penhor, objeto, animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Do penhor pecuário, artigo 1444 do Código Civil. Podem ser objeto de penhor os animais que integram atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Então, assim, mesmo com a reforma do Código Penal em 2002, ainda a gente continua tratando o direito, não reconhecer os animais como seres sencientes, que têm capacidade de sentir e sofrer como nós. E mais recentemente a descoberta da consciência, que é muito mais ainda, vai muito mais além da senciência, que é a capacidade de sentir e sofrer. Então, até quando o direito vai fazer vista grossa para uma descoberta científica tão séria como essa, da consciência dos animais? É muito simples. A questão é financeira. O agronegócio, quanto que ele gera de lucro, quanto que ele movimenta no mundo. O Brasil hoje é o país que mais mata animais. Como eu disse antes, 187 animais por minuto. E obviamente que a mídia vai reforçar cada vez mais para que a gente consuma carne, consuma leite, produtos de origem animal. Então, a única forma que a gente tem de começar uma mudança é com nós mesmos. Não adianta a gente esperar que essa mudança venha lá de cima, do agronegócio ou da mídia, da grande mídia, de uma Rede Globo, de uma Record da vida. Não adianta a gente esperar por isso. Eles vivem de propagandas bilionárias. Então é óbvio que eles não vão falar: pare de comer carne, isso faz mal, os animais sofrem. Ou então publicar numa reportagem do Jornal Nacional o resultado daquela pesquisa que eu falei para vocês, do Philip Lowe e do Stephen Hawking, de que os animais têm consciência. Como que a Globo ia publicar, ia soltar isso no Jornal Nacional? A Friboi ia lá e ia falar: opa, o que é isso? Está querendo acabar com o nosso negócio? A gente paga bilhões para que vocês veiculem as nossas propagandas e vocês vêm e fazem um negócio desse? Colocam o resultado de uma pesquisa dessa com neurocientistas renomados do mundo inteiro afirmando que os animais têm consciência? É duro, é triste, gente, saber que o mundo é movido a dinheiro, né? Muito difícil. Mas foi o que eu falei para vocês. A mudança começa em cada um de nós. Cada um de vocês aqui pode dar um pequeno passo, um pequeno avanço, para que um dia o holocausto animal e a escravidão animal seja coisa do passado, assim como foi a escravidão humana. Hoje, quando a gente pensa que no Egito teve escravos, no Brasil tivemos escravos, e tantas culturas, tantos povos escravizaram seres humanos, e a gente pensa nisso como algo absurdo, um dia as gerações futuras vão se perguntar: como que os nossos pais, que os nossos avós foram capazes de matar, de assassinar, de torturar, de mutilar bilhões de animais? Isso um dia vai acontecer, com toda certeza. Nós estamos a pequenos passos caminhando para isso. Então, o que eu queria deixar hoje aqui com vocês é uma sementinha, pelo menos, no coração de cada um, para que vocês deem um passinho, para que vocês avancem. Porque quando você pensa na compaixão pelos animais, com certeza você vai estar ampliando a tua humanidade.
humanidade. E quem pensa que uma pessoa que defende animais não é compassiva para com o ser humano, está redondamente enganado. Normalmente, pessoas engajadas na causa animal também são engajadas em causas ligadas aos seres humanos. Muita gente na minha página vem lá descer o sarrafo falando assim: por que você não adota uma criança? Opa! Aí eu pergunto: por que você não adota uma criança? Muito simples, não é? O que você faz pelo mundo? Você separa pelo menos o lixo reciclável do orgânico? Para vir apontar o dedo na cara dos defensores dos animais? O que você faz? Qual é a sua parte? O que você faz pelo planeta? Você só deixa um rastro de sangue e lixo? O que você faz pelo seu próximo? Seja ele humano ou não humano? Então eu faço essa pergunta para a pessoa e normalmente eu não obtenho resposta até hoje. Infelizmente ninguém me respondeu. Bom, gente, agora eu vou entrar num assunto um pouquinho mais técnico, que é a lei de crimes ambientais, que são os maus tratos contra os animais. Hoje, no Brasil, o único artigo que menciona maus tratos contra animais é o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, tá? Que é a 9.605 de 98. Então tá lá, artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Vamos voltar aqui para o caput, né, que é a parte principal do artigo. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Internet que vocês não fazem ideia, né? Fotos, enfim, e eu tenho que conviver com isso todo dia por causa da fanpage. Eu e o Leandro, a gente tem que ver coisas horríveis, notícias horríveis e publicar isso todos os dias. Por que essas pessoas não vão presas? Porque a detenção já começa no regime semiaberto. O regime semiaberto é o estilo colônia agrícola, que não tem praticamente segurança nenhuma, a pessoa fica tranquila. Só que não existe no Brasil, tem uma falta muito grande de institutos prisionais no estilo colônia agrícola. Então o que acontece? Se uma pessoa é condenada e não tem para onde levar essa pessoa, esse condenado, se não tem um instituto prisional no estilo colônia agrícola para ele cumprir a pena, o juiz não pode jogar essa pessoa numa penitenciária, não pode jogar para um regime mais duro, mais severo. Ele é obrigado a substituir a pena. Só por aí já criou um entrave na questão da falta de institutos prisionais adequados. Aí vem outra coisa. O artigo 44 do Código Penal. Se a pessoa ela preencher determinados requisitos, se for primária, isso, aquilo, depois a gente vai elencar oportunamente, o juiz, gente, ele é obrigado a converter a pena. A famosa cesta básica, pintar muro. Então uma pessoa que matou covardemente um animal indefeso, ela vai pintar o muro, vai ter uma peninha de pagar uma cesta básica no máximo. Nunca essa pessoa vai ser presa, nunca. Porque a lei não permite, simplesmente por isso. Então muitas vezes passa petições aí no Face, em outras mídias. Pedimos punição rigorosa para a enfermeira Lana, não sei, para a enfermeira que matou a cachorrinha Lana, ou para outro caso de comoção qualquer. Daquela pessoa que abandonou aquele cachorro na marginal e foi, né, o cachorro saiu correndo. Não adianta pedir punição rigorosa se essa punição rigorosa não existe. Não existe. Aqui.
o artigo 44, a famosa maldição que eu falei para vocês. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Gente, o juiz não tem o que fazer. Não é culpa do coitado do juiz. Vocês estão entendendo? O legislador aqui, ele praticamente falou, ó, quem for condenado até 4 anos, for primário, aí vem depois as causas, de aumento e de diminuição de pena para fazer a dosimetria da pena. No final das contas, o que vai acontecer? O juiz vai fazer lá a continha de subtrair, vai colocar as agravantes, vai colocar as causas de aumento e diminuição, vai ter que aplicar a regrinha do artigo 44. E ele, esse infeliz, matou, maltratou, mutilou, vai pra rua, pintar murinho no máximo ou pagar uma cesta básica. Sim. Depois matar de novo. E matar pessoas. Porque uma pessoa... eu vou falar pra vocês um dado interessante. Nos Estados Unidos, o FBI fez uma pesquisa, 85% dos assassinos, dos estupradores, dos ladrões que cometem assaltos com violência contra a pessoa, 85%, escutem bem, começaram as suas vidas criminosas maltratando animais. Então, o que acontece? Você não punir uma pessoa que maltrata um animal é você dar um salvo-conduto para que ela mate uma pessoa lá no futuro, para que ela moleste uma criança ou para que ela cometa outro crime grave qualquer. Então não se trata apenas de falar assim, nossa, mas a gente não pode dar mais importância para um animal do que para uma pessoa. Gente, não é essa a questão. Mas agora, maus tratos vai fazer parte do novo Código Penal. Vocês sabem que o Código Penal está passando por um processo de reforma. E um grupo de juristas, um corpo de juristas se debruçou em cima do novo Código Penal para que as leis fossem modificadas. Na reforma do Código Penal, o tipo penal de maus tratos contra animais vai ser de reclusão de 1 a 4 anos. Vocês lembram do artigo 44 que eu acabei de falar? Quando a pena combinada não for superior a 4 anos. Foi uma mentirinha e todo mundo saiu gritando, nossa, que legal! Aumentou a pena para maus tratos contra animais, agora sim a gente vai ter uma punição. Ah, que mentira! Todo mundo foi enganado. Que feio. Então, de novo, vai cair nessa ladainha. De novo, não vai servir para nada. Tinha que ser de 2 a 8 anos para sair dessa regra maldita. Só que todo mundo acha que é muito. Gente, não é muito. Não é muito porque essas pessoas que maltratam, que mutilam, que cometem essas barbaridades, elas são capazes de fazer a mesma coisa com um humano. O FBI se debruçou numa pesquisa. 85% das pessoas. É um percentual altíssimo. Todo mundo pensa que a punição vai ser rigorosa agora. E não vai. Lamento dizer que não. Então, quem continuar chutando, enforcando cachorro, estuprando cachorra, cometendo crimes absurdos e bárbaros, não vai ser preso. Porque normalmente essa pessoa, ela é primária, ela cumpre aqueles requisitos do artigo 44 e blá, 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 blá. O juiz vai ser obrigado de novo a converter a pena. Bom, gente, aquilo que eu falei para vocês. Na reforma do Código Penal, existem causas de aumento de pena. Embora
o máximo da pena prevista seja 4 anos, existem algumas situações que os juristas colocaram onde a pena pode ser aumentada. Só que mesmo que o juiz ele comine a pena na máxima e a partir disso jogue as causas de aumento de pena, depois ele tem que começar a fazer a conta das causas de diminuição. E aí o que acontece? Cai para baixo dos 4 anos. A gente fica numa sinuca, o juiz vai ficar sempre numa sinuca, vai de novo cair naquela regra. Então não tem jeito. A única forma que teria de escapar disso, como eu falei para vocês, seria se os juristas tivessem colocado na reforma do Código Penal pena de 2 a 8 anos de reclusão. Aí a gente teria sim alguma proteção efetiva. A gente poderia encarcerar essa pessoa num regime fechado, mas do jeito que está, infelizmente não vai surtir efeito. Não mesmo. E é uma pena, porque você punir exemplarmente uma pessoa que fere, mutila, maltrata um animal, você vai estar tirando da sociedade uma pessoa perigosa, que pode no futuro matar um ser humano, molestar uma criança, qualquer coisa parecida. Bom, aqui eu coloquei as regrinhas para dosimetria de pena. Então, se vocês quiserem anotar, isso tudo tem, obviamente, no artigo 59 do Código Penal, como que o juiz faz esse cálculo. Mas aqui está mais mastigado, se vocês quiserem entender o porquê que as penas não são aplicadas, não são efetivas. Eu, antes de falar sobre essa questão do município não poder legislar sobre direito penal, acredito, não sei se vocês são do primeiro ano ou se tem gente que está no segundo, no terceiro, a competência para legislar sobre direito penal é privativa da União. Então, município não pode criar lei penal para encarcerar pessoas. Então tem gente que fala, nossa, mas por que não tem lei mais rígida? Por que ninguém vai preso? Porque não existe nenhuma lei federal que preveja isso, infelizmente. Mas no âmbito municipal, nós poderíamos sim ter sanções administrativas pesadas, severas. Como, por exemplo, multa, apreensão do animal. Você pode primeiro notificar o agressor ou a pessoa que maltratou, seja lá o que for. Depois você pode apreender esse animal e juntamente aplicar multas pesadas. Tá? Junto com essas sanções administrativas, aplicar multas também. Esse dinheiro da multa pode ir para um fundo municipal de defesa dos animais, para se fazer castração nos bairros pobres, para implementar as políticas públicas em favor dos animais que nós não temos na cidade.